Quando nós falamos sobre construção de visões de futuros de maneira colaborativa e engajadora, eu gosto de trazer a visão construída por Gaston Berger, trazendo a visão sobre atitude prospectiva. Um contexto é que Gaston Berger ele nasceu no Senegal, na área oeste africana, e ainda jovem ele se mudou para a França. E foi justamente no período da Segunda Guerra Mundial, onde de fato os conflitos globais e principalmente europeus destruíram praticamente e completamente o país francês. Nesse sentido, na época, Gaston Berger já era um professor, filósofo, escritor e pesquisador sobre abordagens de futuros, e foi justamente após a Segunda Guerra Mundial que ele, reunido com vários outros cientistas e pesquisadores, filósofos da época, trouxe que precisaria haver uma nova abordagem, uma nova dinâmica para que as pessoas, a população e principalmente os gestores públicos pudessem reconstruir o país e a cidade. Nesse sentido, Gaston Berger, um dos fundadores do International Center for Foresight, o Centro Internacional de Foresight, ele acabou construindo o artigo justamente intitulado Atitude Prospectiva. Nesse artigo, ele apresenta o que seria essa atitude prospectiva que ele traz e que, ao meu ver, pelo menos, traz os principais valores que nós deveríamos adotar em estratégias de futuro. Nesse artigo, Gaston Berger ele traz que a atitude prospectiva significa olhar longe e preocupar-se com o longo prazo. Olhar amplamente, tomando cuidado com as interações, olhar a fundo até encontrar os fatores e tendências que são realmente importantes. Arriscar porque as visões de horizontes distantes podem fazer mudar nossos planos de longo prazo. E principalmente levar em conta o gênero humano, grande agente capaz de modificar o futuro. Para essa abordagem, ele traz os 5 principais valores que nós deveríamos ter ao adotar uma atitude prospectiva. O primeiro deles é justamente o ver longe, olhar longe. Nesse artigo ele traz que o ver longe ela é comparada justamente quando a gente compara a nossa civilização, ela é comparável a um carro que anda cada vez mais rápido em uma estrada extremamente desconhecida no meio da noite. Ou seja, se nós quisermos evitar uma catástrofe, é preciso que os faróis do carro iluminem cada vez mais longe. O segundo valor a ser praticado na atitude prospectiva é também o olhar amplo. Ou seja, na visão dele, para ultrapassar a visão estreita dos especialistas e descrever de uma maneira concreta uma situação distante no futuro, nada vale mais que o debate entre pessoas experientes com formação e responsabilidades diferentes. Ou seja, além de a gente olhar no longo prazo, a gente também precisaria ampliar o nosso horizonte. E aqui justamente fazendo a reflexão de que não deveríamos envolver apenas especialistas em um determinado tema, mas sim também trazer outros olhares e outras perspectivas para que de fato a gente considere diferentes possibilidades de futuro. O terceiro valor que Gaston Berger traz como fundamental na atitude prospectiva é também olhar em profundidade. Ou seja, na visão dele, pesquisar os fatores verdadeiramente determinantes e as tendências que levam as pessoas a certas direções que não são sempre bem percebidas. Ou seja, a prospectiva não é um recurso simples, ela exige uma atenção extrema e um trabalho perseverante. Ou seja, além de a gente olhar longe e olhar amplo, a gente também precisaria fazer uma pesquisa aprofundada, de fato, entender quais são as causas raízes de determinado fator, de determinada mudança ou até mesmo de determinado desafio. Então, na visão dele, nós também precisaríamos olhar em profundidade. O quarto valor que ele traz é também a gente poder correr riscos. Ou seja, a prospectiva requer uma liberdade que não permite a obrigação a qual nos submete a urgência. A diferença de compromissos faz com que a investigação prospectiva ela possa ser, ou até mesmo deva ser, audaciosa. Ou seja, assim a liberdade de nossas visões prospectivas também deve vir acompanhada de uma sábia prudência nas nossas realizações imediatas no curto prazo. Ou seja, na visão dele, para além de a gente olhar longe, a gente também precisa, de certa maneira, sermos audaciosos, sermos ousados
para a gente poder correr riscos dentro de um modelo que seja cabível, que seja gerível nesse sentido. Ou seja, não é também apenas correr riscos, mas de maneira estratégica a gente poder ousar e testar de fato se aquele caminho de futuro está fazendo sentido, está sendo convergente. E por fim, o último fator que Gaston Berger traz na atitude prospectiva é a gente pensar no ser humano. Na visão dele, a prospectiva ela se parece com a história, ou seja, ambas se ocupam de fatos que em essência não existem. O passado não é mais e o futuro ele ainda não é. Ou seja, a prospectiva ela só se reporta aos fatos humanos. Enquanto nós não compreendermos bem a ligação entre todas as coisas e o encadeamento das causas e dos efeitos, nós seremos esmagados pelo futuro. Ou seja, nessa abordagem, também fazendo referência ao nosso primeiro módulo, quando a gente traz a visão do tema de policrise, na visão de Gaston Berger, a gente precisa olhar para esses futuros, mas também centrados no ser humano, entendendo que nós somos os principais fatores de mudança ao longo do tempo. E nós, de fato, precisamos conectar esses pontos, entender esses movimentos, trazendo esses olhares sistêmicos, para que, de fato, nós tenhamos maiores chances de acerto ou minimamente mitigar potenciais cenários negativos nesses futuros. Então, na minha visão, pelo menos, essa atitude prospectiva desenvolvida e apresentada por Gaston Berger, apesar de ser algumas décadas atrás sendo apresentada, ela continua sendo extremamente relevante, principalmente para o contexto que nós estamos inseridos. Então, como é que de fato nós podemos praticar essas atitudes prospectivas? Nós podemos olhar mais, olhar amplo, olhar em profundidade, de fato encontrar os principais fatores de mudança para que de fato nós tenhamos maiores chances de conseguir alcançar determinada visão de futuro desejável.